Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para o nosso podcast Tem um Negócio Agora. Eu, André, junto com o nosso parceiro de sempre, Dirceu, estamos novamente reiniciando, a nossa segunda temporada de episódios do nosso podcast. Convido a todos desde já para seguirem a gente no Instagram, @Mentores do Negócio, e passo a palavra diretamente para o Dirceu, para que ele continue a nossa apresentação inicial. Muito bom. Começando aí as atividades do ano, acabou o carnaval, o Brasil anda, né? Então vamos em frente, vamos trabalhar, vamos apresentar o máximo de conteúdo nesse ano aqui também, trazendo muita informação, muita experiência para todos que nos assistem via Instagram, podcast e o YouTube. Hoje nós gostaríamos de apresentar os nossos convidados aqui que estão conosco. A saudação inicial para o nosso convidado José Luiz Vailate. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Univale, com MBA em Finanças e Controladoria pela INPG e mestrado em Contabilidade pela UFSC. Possui experiência em controladoria, em especial em processos de gestão, como experiência em controladoria e orçamento, indicadores de desempenho. Possui também experiência em planejamento tributário e societário. Foi professor por 8 anos da disciplina de análise de demonstrações contábeis e sistemas de informações. Atuou também como professor dos cursos de pós-graduação. Atualmente é sócio fundador da ROI Contabilidade, empresa que possui hoje mais de 400 clientes e 50 colaboradores. E também é fundador da AVA BPO Financeiro, empresa especializada na terceirização de processos financeiros. E aí, André, apresenta nosso outro convidado de hoje. Bem, o nosso segundo convidado também tem um currículo que não fica para trás, Dirceu. É o Ranieri Angioletti, contador, perito judicial contábil com registro profissional do CRC Santa Catarina, professor universitário por 24 anos nos cursos de graduação e pós-graduação, possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduação em Auditoria Contábil pela Universidade do Vale do Itajaí também, mestrado pela Escola de Economia e Gestão da Universidade União de Portugal e sócio da ROI Contabilidade. Duas pessoas de peso aí, né? Peso. Hoje nós vamos longe. A gente, aqui. Só para o pessoal saber, a gente reduz os currículos aqui, porque senão nós ficaríamos um bom tempo lendo aqui, né? Mas assim, é um prazer receber vocês aqui, Ranieri e Vailate. É muito importante para nós aqui sempre estarmos com boas companhias, vamos dizer assim, né? E nós gostaríamos que vocês pudessem contar um pouquinho da história de vocês, se apresentassem, ficassem à vontade aí para a gente poder tocar o nosso barco aí. Muito bem. Boa tarde a todos que nos escutam, o André, o Dirceu, meu sócio Vailate, amigo também pessoal. É uma satisfação estar nesse momento aqui com vocês, difundindo cultura, conhecimento empresarial e parte da nossa área, né? Eu sou itajaiense nato. Boa parte da minha juventude, quando comecei a trabalhar, fui trabalhar em banco. Meu pai era bancário, então comecei muito cedo na área empresarial, na área bancária, né? Em determinado momento, me achei dentro da contabilidade. A vida mesmo foi levando, né? Cachorro aqui, ali, acolá, casado com filho, que tivesse o prazer de conhecer já, né, Dirceu? Sim. E aí fui estudando, acabei fazendo a parte de contabilidade e fiquei na universidade, depois não saí mais, né? Então, o André aí já leu uma parte aí do trabalho, mas essa é a nossa vida. Nos dedicamos aos nossos negócios, às nossas empresas, né? E, obviamente, aos clientes, e esse conteúdo está bem focado, né, para a nossa área de trabalho. Tive uma oportunidade também de, em determinado momento, dirigir uma autarquia federal no CRC de Santa Catarina como um dos vice-presidentes. E lá nós desenvolvemos muito a questão da governança. E podemos aqui hoje também conversar um pouco, né? Sim, com certeza. E essa é a área da governança na esfera federal que eu achei fantástico, né? Desde 2018, com as implementações do governo federal, dentro do Conselho Federal de Contabilidade, né? E uma das vertentes aí da área da governança na área federal. Muito bom. É isso aí. Legal, legal. E aí, Vailate? Dirceu, André, é um prazer estar aqui com vocês. O Sr. Ranieri, como ele comentou aí, né? A gente está aí nessa luta, atuando para realmente ajudar as empresas, né, a prosperarem e desenvolverem
da melhor forma possível o seu negócio, né? Até a gente tem um perfil bem parecido, a gente se preocupa com o empresário e com a empresa, né? Sim. Então, né, não é, no escritório lá não é mais um cliente, né? É o cliente entender o que ele precisa de ajuda, né? Onde ele precisa de ajuda para poder conseguir prosperar. E nisso foi toda, né, a minha carreira profissional, que já agora chegando já num patamar, isso era pequeno, agora já começa a ficar num tamanho, né? Não é tanto quanto o Sr. Ranieri, aí, toda a experiência e bagagem que ele tem, mas a gente já está aí mais de 20 anos na área, né? E atuando com diversos segmentos de negócios e com certeza temos uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre coloco que nosso papel né, ter uma responsabilidade social, porque a partir da nossa atuação nós podemos permitir com que as empresas se desenvolvam, gerem empregos, gerem renda e, por que não também, gerem tributos que retornam, né, que deveriam ou deveriam retornar para a sociedade. Deveriam retornar. Né? E os contadores, nesse sentido, têm um papel fundamental, né? E se preocupar com a gestão do negócio é fundamental, né? Então, a gente tem esse papel de, no mínimo, se a empresa não começou a pensar em um processo de organização mais estruturado, tem que começar a pensar. E nós temos que ser, né, como por obrigação, e aí onde eu coloco a responsabilidade social, de difundir conhecimento, difundir informações para que o negócio, né, do nosso cliente possa mudar de patamar, né, possa desenvolver e possa crescer e não ser mais um número na estatística de empresas aí que fecham. Né? Que fecha, é verdade. O nosso tema de hoje, né, para que todos possam entender o contexto, né, da coisa, os desafios das empresas de contabilidade na sucessão empresarial e na criação de conselhos de administração. Então, foi um tema geral, genérico, vamos dizer assim, que a gente colocou, porque está muito na moda falar em conselho, está muito na moda em falar em governança, né? São temas que as pessoas falam muito, mas talvez conheçam um pouco do tema, né? Perfeito. E então, para inaugurar já a nossa pergunta aqui inicial, né? Vamos provocá-los, né? E daí legal, eu não sei eu não sei a ordem, aí quem se arrisca a responder. Mas a gente tem como objetivo aqui no podcast falar sobre gestão, né? Sobre empreendedorismo, sobre negócio. O nome do podcast já dá um belo indicativo, né? E eu queria questionar vocês que já estão atuando, né, já há tempo, enfim, tem conhecimento de causa, quais são os desafios para quem vai iniciar na carreira, né? Quem vai iniciar a empreender, né, no Brasil, né, esse início, como que vocês sugeririam, né, atenção na área de vocês, óbvio, né, na contabilidade, na área tributária, o que vocês acham mais importante para o empreendedor que está iniciando? Então, lá no nosso escritório, né, Vailate, nós temos muitas empresas e muitos perfis. E como o Vailate falou, a boa parte do nosso trabalho hoje também é acompanhar e monitorar esses clientes com um determinado nível de maturidade administrativa e de gestão. O que acontece com os novos empreendedores, né? E aí há que a gente fazer um parêntese que em termos de legislação, de normas, de cobrança de impostos, não há um benefício nenhum, né? Você começa lá como microempreendedor individual, daqui a pouco vê que o teu negócio cresce, a atividade dá certo, né? As pessoas são inteligentes, são espertas, conseguem negociar bem e facilmente o negócio cresce. E aí começa o problema, né? Por onde caminhar? Por onde fazer, né, Vailate? E aí chega lá na nossa porta, às vezes. O que nos passa nesse momento? Pega na mão do empresário, tá aqui, ó, agora vem cá. Tem que caminhar desse jeito, né? Porque se ficar sozinho, alguma coisa não vai dar certo. Porque não é acostumado com aquilo, a gente não tem uma cultura obviamente bem diferente desse espaço aqui, que faz e cumpre muito bem esse papel, né, para quem nos escuta.
de você pensar na gestão do seu negócio já nos primeiros meses, nos primeiros anos. Aí bem o Varato falou, né? Alguma coisa não dá certo depois e o índice de mortalidade empresarial acelera ou cresce. Talvez por isso, né, Varato? Sim. Exatamente. Eu acho que isso já tem pesquisas, né? Que a maior índice de mortalidade acontece não é por falta de venda ou problema na gestão, né? Então, muitas pessoas acabam tendo uma excelente ideia, uma ótima ideia, sabem vender, né? Mas eu acho até curioso que hoje os bancos, o principal indicador que todo empresário tem, né? A maioria, né? Que não tem indicador nenhum, mas ele tem. Ele sabe quanto que a empresa vendeu, né? Faturamento ele tem. Sim. Tanto é que é o principal indicador que os bancos pedem, né? Declaração de faturamento. Sim. É o que a gente mais recebe de informação lá. Raramente lá um banco está pedindo para a gente um relatório de indicadores. Pede até o DRE e tal, mas assim, o DRE sem análise, sem o aprofundar com indicadores e tal, não tem. Então, para ver que culturalmente falando, o empresário, realmente, na maior parte, ele começa e ele não tem informação, ele nem sabe que tipo de informação ele pode utilizar a partir da contabilidade, né? E aí começam os problemas, porque quando a gente fala em informação, eu digo que a contabilidade, antes eu falava que nós éramos o último, degrau da escada lá, né? Depois disso, hoje eu digo que daqui começa tudo, né? Porque toda a parte de informações vem depois, né? Só que para chegar nesse nível de informação, ele precisa ter o básico, que é a parte estrutural, né? Uma organização financeira, muitos não têm, misturam conta pessoal com a conta da empresa. Começa um negócio, por exemplo, e não considera o prolabore do negócio, né? Ou seja, vive sem salário, né? Vai ficar 1 ano, 2 anos sem tirar da empresa. Tá, mas e o tempo que ele está dedicando? Ele tinha que contabilizar isso como salário, porque no lugar dele ele tem que... se ele fosse contratar um gestor para fazer o que ele faz, quanto que ele pagaria? Quanto ele pagaria, né? Independente se sai do caixa ou não, mas ele teria que contabilizar isso. Então, esse tipo de informações, né? O meu imóvel é próprio, não paga aluguel. Deveria contabilizar o aluguel. Porque se ele fosse alugar o espaço... O equivalente, né? O equivalente, será que o negócio geraria renda para pagar o aluguel se o imóvel fosse alugado? Então, esse tipo de informações são extremamente importantes, fundamentais, para tu analisar se o teu negócio, por exemplo, realmente está gerando o resultado que você espera do negócio. E ele, por falta de informação, ele não tem esse tipo de análise mais detalhada, né? Então, aonde nós entramos para tentar ajudá-lo a enxergar. Quando quer enxergar também, porque muitas vezes não quer nem enxergar isso. E um ponto agora, antes já, os dois falaram uma coisa em comum, que é a cultura empresarial. Uhum. Tanto, né, nas duas respostas, um ponto que foi em comum foi esse. E como que vocês veem isso na realidade brasileira? Ao menos aqui na nossa região, ou se quiserem falar no macro também. Uhum. Assim, nós percebemos, né, e atualmente com alguns clientes nossos, a questão da governança é bem forte. O pessoal trabalha bem, sabe comprar, sabe vender, fazem bons negócios, são muito rápidos, ou seja, nacional ou negócios internacionais, mas mesmo esse empresário, em determinado momento, ele também se atrapalha por falta de gestão, né? Então, a nossa perspectiva de trabalho e de atuação, ela também varia bastante. Então, que nível de complexidade que está essa empresa? Porque uma empresa, quando está começando, ela é mais fácil de fazer as mudanças. Mas uma empresa já com certo faturamento, nível de negócio, ela se atrapalha? Se atrapalha. E aí, para que você possa fazer as adequações e essa gestão fique alinhada, né, ela também é bem delicada. Sim. Né? Nós conversamos em vários episódios aqui, falamos da cultura, como a gente colocou agora, principalmente da longevidade das empresas. Eu vim de uma empresa que foi fundada em 1951, 73 anos esse ano, viva. É hoje a 4ª empresa viva de concessionária de marca Valmet do Brasil. Aí perguntavam para nós, eu dei aula na área de liderança e planejamento estratégico na Sociesc. Perguntava assim, mas Dirceu, como é que vai durar tanto tempo, tantos anos as empresas duram? Eu digo, enquanto o sangue do fundador está correndo aqui, a empresa vai bem.
E o segundo aspecto é de que os valores que a empresa tem que ser perpetuado, independente de quem está gerindo o negócio, né? Então, além dessas informações que a gente está comentando do empreendedorismo, dos negócios, do início dos negócios, a gente comentou algumas vezes aqui também que nem todo mundo, e a grande maioria de que abre um negócio, abre por uma ideia, por um ofício que já fazia, que deu certo, e que não é formado em administração. Isso. Então, baseado nesse tipo de informação, a gente sabe que vai chegar a um ponto que ele tem uma limitação de conhecimento. E aí que depende de um bom escritório de contabilidade, de pessoas que façam os ajustes necessários para que ele tenha sucesso. Então, nesse aspecto que a gente vê que a contabilidade, a área jurídica, as informações que ele tem que ter são super importantes para o negócio. E nem todo empreendedor está aberto a isso. Perfeito. Né? A questão, inclusive, a gente não quer que todo empresário, quando fala na cultura, né, empresarial e cultura de gestão, não necessariamente ele precisa ter domínio e conhecimento em todas as áreas, né? Exato. A questão é que precisa entender o papel do empreendedor, né? Que, de repente, o papel dele não é fazer uma gestão de caixa, de indicadores. Ele vai ter que trazer isso para alguém fazer, mas ele tem que entender que ele precisa e precisa ter as informações de uma forma estruturada para tomar decisão. E ele vai fazer o que ele faz de melhor. Se o negócio dele é expandir o negócio, crescer, desenvolver e tal, ótimo, né? A questão é que, por falta de informação, talvez, eu até de um preparo, que eu entendo que ainda na nossa cultura é muito pobre isso, né? Que as pessoas... eu vejo diferença, por exemplo, de um filho de um empresário que já passou, né? Onde o pai era empresário e ele passou a ser empresário, como ele é muito mais desenvolvido nesses aspectos. E quem, né, vai empreender pela primeira vez e não tem um histórico, por exemplo, tem muito mais dificuldade, porque não tem um histórico na família. Ou, né, só a formação, é importante a formação, faculdade, mas essa vivência. Então, essa cultura, quando eu falo em cultura, é algo que ela precisa vir de uma certa forma com vários tipos de experiências, vivências e tudo mais, que isso eu entendo que, né, boa parte não tem, né, acaba empreendendo, não tem, é onde acaba tendo dificuldade, né? Mesmo quem tenha, né, porque quantas histórias que a gente conhece, pessoas que empreenderam 1, 2, 3, 4 vezes e na quinta vez que deu certo. Deu certo. E tentativa e erro. Então, eu entendo isso e eu vejo essa dificuldade, né? E já se foi falado, não sei se também é o caminho ou não, mas falta um tipo de formação. E aí não é só na faculdade, né? Às vezes até um pouco antes, né? Para começar a entender sobre negócios e tudo mais, né? Só para completar, Dirceu, certamente a tua empresa, né, o teu passado lá, e essa empresa teve muitos profissionais, multidisciplinares. E é bem a fala do Vailate e é onde nós chegamos também. Porque mesmo nós lá dentro da contabilidade, claro, a gente sabe bastante, mas não sabemos tudo. E tem coisa que não dá, tem coisa que é por direito, né, André? Tem que ter o advogado junto, vai ter que ter o gestor, o administrador, alguém que vá lá e nos auxilie também, nos dê ideia. Lá na ROI agora, nós trabalhando com planejamento estratégico, olhamos, quem falta na mesa? Quem falta na mesa? E fomos buscar uma pessoa para nos auxiliar, para conversar conosco. Para quê? Não é que a gente não sabe. A gente sabe, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos avançar e avançar com segurança, dar um passo certo. Exato. Porque isso também das empresas é delicado. Sim. Né? Na própria área de gestão, você dá um passo errado, você pode comprometer o negócio. Seja com investimento, né, que você faz, que de repente, poxa, eu não deveria ter investido naquilo, ou não era o momento, porque tem uma questão também de macroeconomia. Sim. Então, não sabe o que vai acontecer amanhã. E o Brasil não vive sozinho. Né? Hoje a nossa economia é muito bem assentada, mas ela depende também do mundo. Não, e o Brasil até o passado é incerto, né? Isso é verdade. Imagina. Então, imagina. Nossas histórias não são fáceis. Não, é bem isso aí. Né?
Não, isso é curioso, né? Mas eu acho que a gente já mudou muito. Eu acho que a gente já teve uma evolução. Ao menos eu vejo, pela pouca experiência que eu tenho, nem se compara, até porque também o viés é um pouco diferente, né? Vocês mais contábil, eu mais jurídico, mas a gente verifica que o empresário já está mais aberto. Antes eles eram mais fechados, assim, Perfeito. né? Era Isso. o meu modo e é o meu modo, porque sempre foi assim, e porque se é uma empresa familiar, então é porque meu pai fez assim, meu avô fez assim, eu vou seguir a vida assim. Só que o mundo muda, né? E a gente está verificando que alguns já estão com essa visão mais aberta, eles já estão mais dinâmicos, percebendo, aceitando opiniões, né? Aceitando contratar alguém Isso. especialista para falar, para abordar um determinado tema, enfim, delegando função. A gente já verifica essa mudança, mas ainda é embrionário, ainda tem muita coisa pela frente. Por isso que a gente até colocou, né, que o maior desafio das empresas de contabilidade hoje é conseguir trazer essa consciência para o empresário. Né? Porque ele fala, já fiz assim, sempre deu certo, não vamos mudar, não vamos mexer aqui e tal, o time que está ganhando não se mexe e tal. Mas, de um modo geral, o sucesso dele está atrelado à boa orientação que vocês fazem para ele. Né? Então, as gerações novas têm muita tecnologia, mas não tem a experiência que os pais tiveram ou que a empresa de contabilidade pode auxiliar. Então, tem que ser um conjunto. Né? A gente tem que tentar abrir a cabeça de todo mundo. É verdade. Né? Eu falo pela questão jurídica, porque, meu Deus, você chegar numa empresa, se apresentar como um advogado, ele vai dizer, mas eu não estou sendo processado, não vou me prender aqui, problema, já levanta as mãos. A primeira coisa, já levanta as mãos. Mas essa visão já está mudando, né? Porque a gente consegue mostrar que é um investimento você contratar, mostrar uma consultoria, entregar um resultado e mostrar um caminho. Só, olha, meu amigo, se tu for por aqui, você tem um caminho que vai te trazer benefício, vai ter, vamos dar um exemplo, um benefício fiscal, vai ter uma vantagem econômica para você. É um caminho. Quer fazer? É esse daqui. Agora, se quer fazer outro, beleza, vai pelo outro, não tem problema. Mas é aquela visão de contratar um especialista como um investimento e não como um custo de que, agora que eu me ferrei, agora eu vou ter que achar alguém para me salvar. Exatamente. A questão com relação aos escritórios, onde eu falo da nossa responsabilidade, né? Infelizmente a gente tem, mas está mudando. Acho que estão vários trabalhos sendo feitos nesse aspecto, de mudar a cabeça dentro do próprio contador, né? Perfeito. O advogado é a mesma coisa. Então, assim, eu entendo que nós estamos passando por uma revolução muito grande na nossa área, né? No qual a gente está precisando já há um bom tempo a reciclar, nos reciclados, inclusive em termos de visão de negócio dos próprios escritórios, para podermos crescer com segurança, mas também passar a enxergar a necessidade do cliente, né? E tendo que adotar uma série de práticas dentro do escritório com essa visão, né? Uma visão do cliente e, né, na visão de resolver o problema do cliente. Porque até então, né, se pegar toda a história de contador, né, inicialmente ele era chamado de guarda-livro, né? Então nós somos dessa época. Nós estamos saindo de um guarda-livros para uma pessoa chamada, que é considerado parceiro de negócio, empresário. Isso é uma mudança cultural extremamente grande, né? E se o contador não estiver preparado para isso, né, ele vai ficar para trás, porque outros escritórios estão assumindo esse papel. Perfeito. Então, nesse sentido, nós tivemos que nos preparar também para isso. Porque para tirar aquela visão do que nós somos um funcionário do governo. Sim, né? Sim. Só cumprindo as exigências. Isso. Mas você sabe que isso daí, te cortando rapidinho, só fazendo um parêntese, essa visão não é todo contador que tem, sabe? Eu fui visitar um cliente uma vez, por uma situação específica lá, eu visitei a empresa e tinha uma questão tributária, eu disse, olha, vamos conversar com a tua contabilidade. Fui conversar com a contabilidade, expliquei a situação, tá, resolvemos lá, beleza, mandato de segurança, foi. Depois, resolvida a questão, um retorno, não sei lá quantas vezes eu fui na contabilidade, mas numa determinada vez que o contador já estava, porque contador quando recebe advogado só falta botar veneno na água, né? Daí ele já estava mais amigo e tal, eu disse, olha, fulano,
Você já percebeu que aqui você tem um hub de negócio aqui que é um espetáculo. Tu atende não sei quantas indústrias. Olha o que tu pode oferecer para eles. E comecei a mostrar para o cara. O cara nunca tinha pensado dessa forma. Hoje é um dos maiores parceiros que eu tenho no escritório, é a contabilidade dele. Mas eu que tive que fazer ele enxergar o potencial de negócio que ele tinha. E ele não captou nenhum cliente. Ele não captou nenhum cliente. Agora, claro, já está, mas naquele período ele não captou um cliente. Era só trabalhando com os clientes que já tinha na base dele. Só que ele mudou, ele parou de só ser aquele preenche, DARF e manda, né? Guia, só manda guia, para ser o cara que vai analisar a situação, propor situações novas. Entende? Ele mudou a contabilidade dele. Por isso que os escritórios que mudaram o pensamento, por exemplo, quase que abriram um departamento de assessoria, foram os que mais cresceram. Criaram assessorias contábeis junto com a assessoria jurídica, fizeram consultoria dentro das empresas e tal, e as empresas tiveram sucesso. Porque a contabilidade, como o Vailate comentou e vocês conhecem bem, ela tem muita exigência do fisco para tratar durante o mês, e a parte contábil é extremamente burocrática. Então, o departamento da burocracia tem que ser um, mas o sucesso do teu cliente é através da assessoria. Né? E essa assessoria ela depende muito dos profissionais que estão atuando. Eu acredito que o sucesso, o lucro, o resultado das empresas, quando ela tem uma assessoria boa contábil, ele muda da água para o vinho. Porque nós tivemos a vida toda muita conservadorismo em muitos aspectos, né? De ter um contador a vida inteira, vamos dizer assim, mas porque ele evoluiu conosco, né? Então, a empresa evoluiu e o contador também. Isso fez com que a gente tivesse o quê? Um histórico. Porque eu entendo que o contador é como se fosse o nosso médico. Ele nos conhece muito bem. Então, ele conhece a empresa a fundo, ele conhece como você começou o teu negócio, todas as dificuldades que você passou, conhece a família, os sócios, ele pode interferir e auxiliar muito nisso. E aí que entra a governança e outros temas que a gente pode tratar. Isso, né? E a liberdade, porque esses adjetivos todos aí, você acaba obtendo pela liberdade que você tem como empresário. Exato. Outro dia nós recebemos um convite para ir visitar um cliente, eu e o Vailate. Aí saímos cedo e tal. O que aconteceu? Ele está com um problema. A empresa é relativamente grande, né, que precisa organizar a governança. E onde nós estávamos? Numa mesa de reunião com umas 20 pessoas, lá nós dois, né, o sócio da empresa, discutindo o assunto, como fazer. E num cantinho da mesa, a sucessora, uma menina jovem, né? E aí no começo ela ficou meio assim, quanta gente. Mas ele pensou bem, ele viu que ele entendeu que a empresa precisaria rolar diferente. Né, Vailate? Aí lá nós dois no meio lá do negócio. Então, mas é planejamento. Outro ponto que muitos empresários não têm. Eles vão apagando incêndio como vai acontecendo, mas poucos planejam. E a perpetuação da empresa está no planejamento, na cultura, enfim, que a gente estava falando. O interessante disso, né, que os contadores foram chamados para a mesa para falar de governança, né, para ajudar no processo de criar a governança, né? Então, esses pontos, voltando um pouco à questão dos escritórios e começar a atuar nisso, e só para pegar o gancho em falar que o escritório né, ele entrega ali aquelas obrigações e tudo mais. O que nós temos feito nos últimos anos? Justamente para a gente ter esse tempo de qualidade com o cliente, né? Porque eu chamo de tempo de qualidade, né? Sim. Não é atender ele para ligar para ele que recebeu uma notificação da Receita. Ter tempo de qualidade é investir, como a gente tem feito, em tecnologia. Para quê? Para que esses processos que são burocráticos, automatizados, que automatiza esses processos mais burocráticos de entrega e tudo mais, para simplificar. Para que a gente realmente tenha tempo e possa atender esses clientes que tenham essa necessidade, né? Então, esse é um exemplo né, de um cliente. Temos outros clientes também com essa mesma visão, que começando um processo de que precisa separar, né, a propriedade da gestão. Precisa entender que ele não é para a vida toda, né? Ele não vai durar a vida toda, e que ele precisa ter
um processo estruturado e organizado, de maneira que, se ele for passar adiante o seu negócio, né, ele tenha totalmente estruturado o seu negócio, a pessoa que vai assumir, né, o sucessor consiga tocar o negócio, e ele, estando num outro papel, talvez num conselho, ele consiga continuar recebendo as informações, né, podendo aconselhar, né, de uma maneira adequada, de maneira que o negócio continue prosperando. E assim, com renovação, com novas ideias e tudo mais. Da mesma forma como ele estava com a rédea na mão. Porque o problema todo é largar a rédea. É difícil. A carroça já está andando sozinha, mas ele tem o gosto de segurar na rédea. Então, isso, a governança, né, agora está sendo muito falado nos conselhos e tudo mais, que a gente estava iniciando o bate-papo. Sim. Eu, inclusive, sou conselheiro também já e atuo em empresas, principalmente startups, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe a dificuldade da gestão, do planejamento, né? E principalmente startup que está iniciando um negócio que pode explodir, com uma ideia muito boa, né? E que eles têm uma expertise muito grande no seu negócio, mas eles precisam de assessoramento, né? Eles precisam de pessoas que estejam em redor deles, ajudando desde o RH, a contabilidade, a parte financeira, enfim. E eu acho que isso é o futuro, tanto do empreendedorismo, que é o startups, empresas que estão na área de tecnologia, enfim, e inovação, né, que é o que a gente comenta muito, e na sucessão e na perpetuidade das empresas que já estão no mercado, né? Dentro da universidade, com as incubadoras, né, André? É verdade. A gente tem lá muitas incubadoras, os jovens, né? Eles têm realmente muitas ideias. Mas não há um sistema depois, o próprio sistema legal brasileiro, né? Ele não sufoca. ele sufoca, não abre espaço. Então, aí a nossa presença nesse momento é importante para dizer para ele, não consegues caminhar por aqui. Né? Então, a gente vê a incubadora funcionando, a universidade funciona, a escola funciona bem, mas quando ele chega na porta do mercado, o que acontece? Ele não encontra um incentivador. Vamos dizer assim, que o governo não distingue, né, entre o que é uma empresa começando, um futuro negócio e um negócio já andando. Então fica difícil, né? Aí as pessoas às vezes gastam dinheiro, gastam mal, né? E o negócio não caminha. Se bem que ainda para startup ainda tem alguns benefícios fiscais, né? Tem alguns centros de inovação que oferecem, os municípios e o estado oferecem algum, mas para fins de união não muda muito. Não muda, e é bem fácil do empresário se atrapalhar. Né? Esse jovem que sai com todo o gás, agora eu tenho uma ideia boa, vou para o mercado. Aí quando chega o primeiro mês que chega o imposto para ele pagar, mas eu não contei com isso. Pavorou. Eu fiz muito mentoria para as universidades. Legal. Eu morei 25 anos em Rio do Sul e atuei dentro da Unidade. E nós fizemos algumas parcerias de mentoria com os alunos que estavam fazendo o início do processo todo de empreendedorismo. Eles terminaram a universidade, foram para a incubadora e tal, e daí soltaram eles para o mercado. Quando soltaram eles para o mercado, eles fizeram um monte de coisa que não precisava fazer e deixaram de fazer outras. Aí, nesse processo de mentoria, foi interessante, porque nesses projetos a gente trabalha também médio e longo prazo. Eu fiquei com eles 4 meses. Então, desde conhecer o produto, conhecer a empresa, estar com eles lá e dizendo assim, escuta, dá uma olhadinha melhor nessa caneca aqui, que eu acho que ela não está no lado certo. Vamos tentar fazer isso aqui, que eu acho que ela vai funcionar melhor. Então, assim, depois dos 4 meses, a gente ficou muito feliz porque a realização deles de ter corrigido o rumo, né? Conseguido ajeitar, a gente brinca em italiano, né? Azeitar a máquina, né? E conseguir corrigir esse rumo para eles foi muito legal, porque essa troca dessa experiência que a gente tem mais tempo, ela dá motivação, que é o que falta quando os alunos saem da universidade. Isso. É manter eles naquela motivação do negócio que está fluindo, né? E eu acho que você tem uma boa experiência de universidade, pode me contar um pouco também sobre isso. Então, no geral, nós sempre passamos por isso, né? E assim, além da incubadora, há os outros tantos profissionais que saem de lá. Sim. Né? André é advogado, mas tem um escritório. Esse escritório tem uma gestão do negócio. Perfeito. Né? Isso eu falo muito no curso de Direito, que ninguém se forma aprendendo como gerir um escritório.
Você Isso. se forma como Advogado. né? Como é que eu vou processar? Dentista, Sai querendo advogado, processar, cada sai profissão. querendo processar todo mundo. O médico não sabe como é que ele vai gerir o consultório. O dentista, mesma coisa. A gente tem uma formação específica na área que você vai atuar. Perfeito. Mas você não sabe, tem que pagar imposto. Qual imposto? Quanto? Qual a alíquota? Tu não sabe. Eu diria um pouco mais, né? Além disso, a questão da tecnologia, né, Valati? E alguns clientes nossos, alguns clientes de uma forma geral, né, a tecnologia hoje também ela caminha bem rápido. E aí para nós é um desafio de nós acompanharmos isso, né? Nós temos uma empresa de contabilidade que hoje tu vai ver uma boa parte do nosso gasto lá é tecnologia, né? Então fica difícil da gente fazer alguns negócios, né? Ou atender alguns clientes por conta da tecnologia, né? Então, o cliente, de uma forma geral também, ele precisa entender que nós não trabalhamos sozinhos, né? O investimento em tecnologia então, vai auxiliar os dois lados. Exatamente. Muitas vezes ele não olha por esse lado. Não tinha, ou porque ninguém conversou, porque não viu, né? Então, é um desafio para a gente sempre estar também conversando com eles, né? Sim. A proximidade, né? Eu acho que é aquilo que a gente comentou, o contador, o advogado, o administrador, o gestor do negócio, ele tem que estar o tempo todo bem assessorado. O Brasil é complexo em tudo, né? Desde a economia, a parte tributária, política, enfim, é muito complexa. E se você não está ligado em vários fatores, você pode dar um passo errado e ele vai custar muito caro até o custo da própria empresa, né? Então, a gente vê que a governança, como a gente tem falado, ela não é só para uma empresa grande, não é só para uma empresa de grande porte, né, que já é obrigatório uma SA ter, mas uma empresa limitada, familiar e tal, que a gente vê no Brasil de médio porte, já é obrigado a ter informações e conhecimentos que ela não tem, né, que ela não tem completa, né, ela não tem todas essas informações, porque as pessoas que estão ali não têm esse conhecimento todo, né? E com relação a isso, é até interessante. E eu sempre gosto de algo que eu tenho que passar para o meu cliente, eu preciso ter experimentado, né? E no nosso escritório, né, o senhor Ranieri sabe bem disso, e comentou um pouco antes aqui, né, nosso planejamento estratégico, que a gente já realiza, né, há mais de 10 anos, né, eu já venho realizando, e recentemente a gente fez um novo trabalho de planejamento estratégico, mas nós já estruturamos a empresa de uma maneira já pensando no processo de governança, né? Hoje nós criamos o nosso grupo, hoje o senhor Ranieri, por exemplo, é o nosso presidente do conselho, então ele está diretamente um pouco mais afastado da operação, mas está na estratégia, então, né, e fazendo todo no relacionamento com o nosso cliente. Né, tem eu mais o Ranieri Filho que estamos na gestão direta do negócio, né, ele na parte financeira, eu como CEO da empresa e na parte de diretoria técnica, e temos toda a estrutura de governança montada com planejamento orçamentário, indicadores de desempenho, reuniões de análise de resultado tanto da empresa quanto dos departamentos, com reuniões periódicas de avaliação e análise de resultado, para justamente conseguir enxergar o nosso negócio. É um negócio de contabilidade, mas tem tanta complexidade ali dentro, tem tantas questões que envolve que se a gente não tivesse um processo de gestão, estaria passando. A gente não estaria identificando. Nós identificamos agora no planejamento estratégico, onde nós envolvemos toda a liderança. Só os sócios, no nosso caso, todos participaram. E trouxeram tanta riqueza de informações para a gente que a gente não tinha enxergado sozinho. Sim. Né? E isso tudo permitiu que criássemos uma série de planos de ação que estão já em andamento para que a gente conseguisse mudar alguns rumos, melhorar alguns processos, identificar algumas oportunidades que estão apresentando. Somos uma empresa de contabilidade, poderíamos não estar fazendo nada disso. Perfeito. Né? Mas a gente entendeu que era necessário. E aí, como eu vou falar para o meu cliente que ele precisa fazer, se eu não estou fazendo? Mas eu sou escritório de contabilidade, não precisaria fazer? Mas será aí, que não? tu sabe, quando vem com essa pergunta, que também a gente troca a área, mas a pergunta é a mesma, tá? Você não pensa que é privilégio, né? Sempre vai ter aquela pergunta para o advogado. Tá, e agora? O senhor me mostrou muita coisa para fazer, mas como que eu, né? E aí? Como é que eu vou fazer? Né? E daí eu digo assim, que sabe aquela imagem de samurai? Sabe, um samurai, sim. uma espada oriental, né? Daí tem uma historinha que diz que um samurai muito famoso,
né? Ele, habilidoso, enfim, ele lutava com 2 espadas, inclusive, uma espada em cada mão. E era, tipo, o samurai no Oriente, né? E esse samurai, numa determinada guerra, contra um inimigo, o inimigo conhecendo aquele samurai, que era muito habilidoso, a fama daquele samurai, ele colocou 25 guerreiros só para lutar contra aquele samurai. Então ele tinha um desafio gigante, aquele samurai, 25 inimigos contra ele. E ele foi lá, aquele samurai lutou, sofreu algumas batidas ali, sofreu, mas ganhou dos 25 guerreiros que lutaram contra ele. E daí, quando ele retorna, todos, né, a fama dele já era grande, imagina, quando ele retornou ficou mais famoso ainda. E daí foram perguntar para ele, como que o senhor conseguiu ganhar de 25 guerreiros inimigos? E ele, foi simples, eu lutei 1 por 1. Ou seja, ele enfrentou um desafio de cada vez. E assim é o segredo, né? Você tem que enfrentar uma coisa por vez, senão você enlouquece, né? Se você apresentar um monte de coisa numa vez só, você vai enlouquecer. Então, faz um cronograma, estrutura, né? faz um planejamento, metas e vai cumprindo. Sim. E lá conosco é a mesma coisa, e a ansiedade de aguentar essas metas todas, entendeu? Esperar chegar. Esperar chegar a vez. Sim. Esse é o problema. Então, outro dia nós conversando lá na empresa, eu disse para o Vailate, essa minha posição de mais na gestão, se me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia dizer, por que estão me jogando para fora do escritório? Não me aguentam mais? Não me aguentam mais? Não, e não é isso de fato, né? Mas, e cabe também a nossa cabeça, a nossa percepção, aceitar isso. Claro. Vai lá, a questão técnica é com você e com a equipe, eu não tenho que me meter lá. Faz o trabalho e nós vamos fazer a gestão depois. E assim a gente está, né? Porque nesse processo todo de gestão, de uma forma geral, né, tem um complicador, que é o conflito de interesse. Sim. E não tem área. Pode ser empresa de contabilidade, empresa familiar, os conselhos, inclusive, né? Conflito de interesse. E esses são um dos piores cenários para que a gente possa também lidar com essa questão de gestão. Sim. Porque, de uma forma geral, as coisas têm que ser claras, né? Então, os números, os resultados bons ou ruins. Então, isso carece também um amadurecimento das pessoas, né, dos sócios em especial, e todos puxando para um caminho só, senão olha o samurai aí, né? Verdade, ter exatamente. Né? Agora, os conselhos, né, que a gente comentou, a gente está frisando mais porque o conselho é uma coisa que é uma tendência necessária para as empresas. E a contabilidade está buscando isso, né? Vocês, principalmente com a ROI, estão buscando esse tipo de trabalho. Mas o mais importante é o equilíbrio dessas pessoas que trabalham no conselho. É aquilo que você falou, o conflito de interesse tem que deixar de existir, porque tem a questão de ego, tem a questão de interesse, tem quem é sócio e quem não é sócio. Mas o que a gente vê muito no dia a dia de conselheiro é que a pessoa que não é sócia da empresa, não faz parte da família, ela quer auxiliar aquela empresa naquilo que ele conhece. Né? Então, a partir do momento que a empresa se abre para isso, né? Porque a dificuldade da empresa brasileira é abrir para um estranho. Então, acho que o maior desafio de ter um conselho é abrir as portas, né? Mas abrir realmente tudo, né? Mostrar as cartas na mesa sem medo. E eles acham que porque tem uma pessoa estranha, que não é aquela que você convive há tantos anos, tem a confiança, tudo mais e tal, ela não possa te auxiliar, e ao contrário, que ela vai estar ali para se aproveitar desses números. Sim. Né? Então, por isso que acho que tem que amadurecer ainda no Brasil toda essa questão do conselho e os profissionais que estão entrando, que são o mais sério possível, né? Porque é isso que vai fazer com que os conselhos sobrevivam. Né? Mas a gente tem que se preparar para isso, né? Como diz o Vailate, como é que eu vou vender para o meu cliente alguma coisa que eu não experimentei? O bom ou ruim. Estão sentindo na pele. Exatamente. Né? E olha, não é fácil, foram muitas horas já de conversa, agora começou a aparecer a luz no fim do túnel. Sim. Mas, né? E outra coisa, a multidisciplinaridade dos nossos conhecimentos. Claro. Né? Então, a gente sabe, eu sei, mas eu não vou me meter. O André é advogado, não, né? Tu faz o teu trabalho, eu vou fazer o meu, e como é que nós vamos achar um consenso aqui? Né? Exatamente. Então, essa questão hoje dos conselhos também é que tem uma multidisciplinaridade de profissionais. Exato. Né? E aí a empresa tem que se preparar também para isso, porque não chega, né, Vailate?
Uma empresa muito nova também, se ela não tiver essa perspectiva, essa abertura, né, de ser como falasse, também não acontece o negócio. Fica travado, né? Fica travado. Mas por conta de todo o ambiente econômico, né? Sim. Todo o ambiente onde você está inserido, com quem que você lida. E cada empresa é um contexto, né? Isso. Isso é aí. muito particular cada caso, né? Cada um tem que ser analisado individualmente, né? E o ponto do conflito de interesse, que acaba, muitas vezes, é o que gera conflito nas empresas, onde gera as brigas, as quebra de sociedades, enfim, está em não ter definição de regras claras, né, no negócio, né? Sim. Então, quando não há regras claras, né, não há transparência e principalmente não há os números, né, de uma forma que demonstre a situação da empresa, isso realmente gera a maior parte dos conflitos, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Eu gosto de confiar nos meus sócios, mas eu quero não precisar confiar nos meus sócios, né? Eu não quero precisar confiar, eu quero ter os números e tá ali, não preciso confiar, tá ali, eu não preciso, né? Precisa aferir. Agora não precisa ser uma questão de confiança, né? Exatamente. É uma questão tá ali. planilhada. Tu confia no teu sócio? Confia, mas por quê? Por causa do... Não, tá aqui. É isso. Então é isso que eu tento falar para as empresas, né? Mas eu confio, meu sócio cuida lá do financeiro, o outro cuida... Não, cara, eu conheço ele desde... Não, tudo certo. Tá, mas eu não estou pedindo para você confiar nele. Você precisa ter os números, você precisa ter as informações para tomar a decisão e tal. Independentemente se você confia ou não, são coisas diferentes. Isso mostra o quê? Que eu não preciso ter um sócio lá no meu financeiro. Posso ter um profissional qualquer lá. Sim. Trabalhando e tal. Isso. Se eu tenho regras claras definidas, tenho processo, eu tenho indicador, eu tenho rotinas que eu crio, seja reuniões de apresentação, de checagem, de conferência, enfim, tu estás criando um processo de governança dentro da empresa sem tu saber que é governança, mas é governança. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Então, você consegue, dessa forma, ter uma empresa e não esperar que lá, daqui 10, 15 anos, aconteça uma situação e tal, enfim, e aquilo, uma decepção enorme, né? Eu digo que a culpa está nos sócios, né? Sim. Ou por falta de informação, ou porque não quis enxergar aqui essa necessidade de realmente fazer um processo que saia dessa parte da confiança, né? E vá para os números, para as regras, para aquilo que foi definido para a existência daquela organização, né? A gente comenta bastante aqui que a sucessão, né? Que ninguém pensa, eu ainda sou novo, os piás são jovens, vai demorar para isso acontecer e tal. Aí eu conto um pouquinho a minha história. Nossa empresa está com 73 anos, mas há 23 anos atrás, já estávamos na terceira geração, meu pai já havia falecido e eu tive um problema de saúde grave. De um dia para a noite, com 35 anos, eu tive que operar o coração e coloquei 4 pontes. Naquele dia em diante, eu disse assim, e se não tivesse dado certo? Então, assim, quando a gente fala em mentoria, consultoria, assessoria, eu acho que a palavra e se acontecer tal caso? E se acontecer tal coisa, vocês estão preparados para isso? Né? Então, a pergunta maior para as empresas que não têm conselho, que não têm a estruturação, o planejamento sucessório, é dizer, escuta, meu amigo, você não é eterno. Ninguém vai ficar para semente. Isso. Né? E mesmo que você esteja aí, você tem que curtir tua vida também. Não é só mesmo. Ficar lá na ponta, segurando até o final, a vela, né? Que nem os outros. Só que vai chegar a hora que alguém vai soprar a tua vela ali e os que estão atrás vão ficar no escuro, né? Como é que está o processo de sucessão? Né? Então, é porque vamos pensar que tem pessoas, famílias envolvidas, né? Sim. Então, quanto mais cedo, eu acho que quanto mais cedo essa cultura chegar na empresa, né, tanto melhor. Tanto melhor. E vamos pensar que isso pode custar muito. Não é. Não é custo. Não é custo. Né? Bem o André falou, né, André? Então é só uma questão, fazer uma adequação.
Ah, mas a minha empresa é muito pequena, não tem espaço, mas tudo bem, mas não precisa também ser lá... Não precisa ser complexo. Não precisa ser complexo. E isso, simplificar. Exato. Né? Então, Pensar nisso, agora, vamos lá, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, e agora? Aí eu preciso organizar um pouco melhor a minha gestão, minha administração. Aí entram nós, né, os contadores, os advogados, aí o pessoal que anda por perto aí na área de gestão para auxiliar. Né? Exato. Nessa questão, aconteceram 2 fatos bastante interessantes. Um antes e um depois. O antes, digo que foi antes de nós nos unirmos aí em fusão. Um cliente me perguntou, né? Estava sozinho, entre aspas, como sócio e tal, e na gestão, e com bastante funcionários, enfim. E ele me perguntou assim, tá, Vailate, e se acontecer alguma coisa contigo? E se? Olha ali, olha ali. Perguntou Viu? isso para mim. Aí ele falou, não, tudo certo, tal, mas meu filho, só que meu filho ainda era... Meu filho tem 20 anos, mas na época tinha uns 16, 17 anos. Não está muito longe de estar preparado ainda, enfim. Sim. Comecei a pensar muito nisso, né? E aí veio a oportunidade da fusão aí com a Albatroz, né? Sim. Formamos a ROI, Aí. com o seu Ranieri ali e tal. E hoje nós estamos com 10 sócios no escritório. Trouxemos colaboradores que se tornaram sócios, criamos todo um programa para eles, para poderem se tornar sócios, né? Isso. Do nosso negócio. E hoje estamos com 10 sócios, pelo menos desses 8 diretamente na operação, com funções dentro da organização. E recentemente eu fechei um contrato por causa disso. Porque o cliente ele ficou muito preocupado, um grupo grande, que o escritório que atuava dele não tinha sucessores, né, ele já estava com certa idade e estava muito preocupado, apesar de estar muitos anos atuando. Uhum. E ele fechou conosco por quê? Porque a gente tinha uma estrutura de pessoas que de governança, né? E pessoas pensando na sucessão. Porque, ou seja, se acontecer algo comigo hoje, claro, eu tenho a segurança que o escritório não fecha. Não fecha. Isso, então. Esse que é o negócio. Então, e a qualidade que falasse, né, Disseu? Isso foi que afetou, que criou essa... Ou seja, aquilo que eu pensei lá atrás, né, e hoje faz todo sentido, obviamente, e agora mais do que nunca fez muito sentido. Porque, dependendo das organizações, a gente tem organizações grandes lá no nosso escritório que se preocupam com isso, porque a gente tem pensado muito no que tipo de cliente a gente quer atender, quem são os clientes. E hoje a gente tem boa parte dos nossos clientes com um certo nível de maturidade gerencial, e que eles entendem disso. Então, se tem uma boa contabilidade, mas alguém pensando não uma contabilidade para ficar 1 ano, para ficar 2, é contabilidade para ficar 10. Nós temos clientes no escritório de mais de 30 anos, de 25 anos. Né? Essa relação. Essa relação. Então, e eles crescendo e buscando a gente sempre acompanhando, estando juntos, e isso tudo é porque consegue enxergar nessa parceria de longo prazo. E aí, mas se nós não também darmos o nosso passo, como é que a gente vai sustentar isso mais alguns anos? Então, isso foi um ponto importante. Volta num tema que é a questão de percepção de valor. Isso, ele não quer você porque custa X. Ele quer trabalhar com a ROI, com a Albatroz, porque é uma empresa que tem uma assessoria que ele sente segurança. Isso. Então, ele percebe valor. Então, o problema todo hoje também dessa questão de contadores, escritórios e tudo, é que a empresa que só olha, quanto custa o meu contador? Não, é caro. Esquece, ele não é o cliente para a ROI. Isso mesmo. É ou não é? Uhum. Cliente para a ROI, para a Albatroz, é aquela empresa que diz, escuta, eu quero futuro, eu quero longevidade, eu quero indicadores, planejamento, eu quero saber para que lado eu estou indo, porque se eu estiver no caminho errado, alguém tem que me avisar. Ontem, inclusive, a gente estava discutindo justamente isso, né, senhor Neri? Isso. Qual que é a proposta de valor? O nosso problema aqui. O que o cliente busca a gente? Aí teve uma hora lá que falou, sabe, preço, ele não está, cadê o preço? Não, ele não está buscando preço, o nosso cliente aqui. Então, o nosso cliente está buscando valor. O preço é consequência, né? Porque se a gente não entregar aquilo que ele está buscando ali, pode cobrar o que for, não vai sentir que aquilo faz sentido para ele ou não, né? Então, nossa responsabilidade, nosso desafio é esse, é justamente conseguir fazer ele enxergar ou conseguir identificar o valor que ele perceber o valor que vocês têm, vocês querem oferecer realmente. É a entrega. Valorizar o que é entregue. Isso. É a palavra certa. Não só o imposto que está lá, que ele tem que... A obrigação está em dia. Isso, precisamos estar em dia. Até porque
Eu tive casos ao contrário. Recentemente tive um caso que eu tive que levar uma péssima notícia, né, para uma situação e disse, olha, infelizmente, inclusive, eu vim alertando já há um bom tempo e é que eu falei que ia acontecer, né, a situação, realmente a decisão virou, acabou acontecendo e mesmo assim não quiseram acreditar, que tem toda uma... Vai acontecer. E não deu uma semana depois aconteceu, né? É uma notícia ruim, mas só que eu preservei uma situação de uma multa gravíssima que podia receber se não fizesse, sabe? Sim. Entendeu? Sim. Então, você alertou de qualquer forma. Ou seja, até na notícia ruim tu precisa precisa saber como dizer. Dizer também e mostrar que é um risco que pode ser pior, né? Então, enfim. Sempre pode piorar. Pode ser. Sempre tem a parte ruim. Não, mas isso é importante, sabe? A gente também tem essa visão de... O Dirceu também já conversa em outros episódios. A gente mostra essa visão também, que o importante é você ter uma entrega de qualidade e por mais que às vezes seja uma notícia ruim, né? Mas, por exemplo, vou pegar para o jurídico, às vezes você vê um cenário desfavorável, mas daí tu já vai avisando, já vai fazendo reserva, isso daqui não vai ter como reverter, a gente vai tentar protelar, a gente vai para te dar o fôlego. Mas um dia vai acontecer. Mas um dia vai acontecer. Entende? Então faz parte. E isso é uma relação de confiança. Qual é a importância disso, né? De alguém que alertou. Aí que tá. Não é só enxergar o dinheiro que está recebendo como honorário, como a contabilidade, mas enxergar que a empresa foi protegida por alguém. Isso. Sabe que eu tenho um caso curioso e segue nisso que a gente está falando. Eu fui indicado para um cliente, né? E daí o cliente foi lá e daí ele passou todo o briefing ali dele, a situação, e eu disse, olha, eu não sei o que os outros lhe falaram, mas isso daqui não tem o que resolver. Não tem milagre aqui. O senhor vai ter que pagar e acabou, não tem o que fazer. Tá. Daí eu encerrou a reunião, fui para o escritório, meu sócio perguntou, eu disse, cara, eu acho difícil, não acho difícil que vão, porque primeiro, eu não fui prometendo milagre, quando eu vi a situação, eu disse, olha, não tenho o que fazer, porque a gente pode, quem sabe, protelar, mas é isso que o senhor vai ter que pagar e tal, tá, beleza. Passou umas 2 semanas, o cara liga. Daí disse, eu vou fechar com vocês, tal, manda uma proposta, oficializa aí por e-mail e tal. Disse, depois que fechou o contrato, fui conversar com ele. Disse, tu foi o único advogado que me visitou que não prometeu que ia zerar a dívida. Tu foi o único que disse que eu ia ter que pagar. Não faz milagre. E tu foi sincero, falou que eu ia ter que pagar. Né? E daí, tudo bem, agora o senhor vai ter que começar a planejar. Né? Então agora vamos tentar, quem sabe, prescrever alguma coisa aqui e o restante vamos tentando, né? Mas o senhor sabe que o senhor vai ter que pagar. Sim. Então a gente não é pensar só no captar cliente para fechar contrato. Sim. Né? Você tem que entregar o real para ele, porque o cliente percebe. Aí que tá, qual é o valor? Qual é o teu valor? Entende? Isso. Ele percebe, ele sabe identificar que tu tá falando, ele tá falando só para fechar o contrato comigo. Não, ele tá falando porque ele entendeu a minha situação, ele vai me ajudar até no fundo do poço. Isso eu acho que é um ponto extremamente importante e relevante. Isso desde o começo da minha profissão, e eu sei que o Sr. Ranieri tem o mesmo pensamento, que a gente conversa muito sobre isso. Sim, sim. Sobre a questão de saber dizer o não em casos e não querer falar o que o cliente... Só o que ele quer ouvir. Quer ouvir, porque é uma tentação às vezes, né? Tu quer falar o que o cliente quer ouvir, mas a gente busca... tem que se preparar para isso. Então... É empatia, mas tem um limite, né? Então, assim, no escritório, isso é uma cultura que a gente também leva junto às pessoas, a gente não permite... Eu sempre lembro, volta e meia, se de uma conversa, uma situação lá, aí eu perguntei, quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Se nossos valores ali se encaixariam, não. Então, já sabe a resposta. É isso aí. Então, se a gente porque a gente aceita o que a gente não aceita. Isso. Aquilo, então, ou seja, tem que dizer o não para o cliente e dizer para ele por que não e não aceitar. O que ele quer fazer ou algo que ele acha que... Né? Ele precisa identificar. Agora, só que não pode envolver a minha responsabilidade, né? Sim. Numa decisão que ele escolheu um caminho diferente. O caminho diferente que eu tenha que executar algo que pode te prejudicar. Que pode prejudicar. Então, a gente não aceita, não admite.
e porque é algo que a gente preserva. Então, preferimos perder o cliente. E não foram 1 nem 2 clientes que a gente perdeu por conta de dizer não. Eu tive o caso de perder o grupo de 15 empresas, porque eu disse não, né? Então, isso mas dorme sossegado. Não, dorme sossegado. Essa questão de visão, valor da empresa, né? Uma vez, antes de eu advogar, enfim, eu me formei e fui assessor no Tribunal de Justiça. E eu acho que eu já contei para o Dirceu essa uma vez. E daí o Tribunal de Justiça foi colocar as ISOs, né? Enfim, foi fazer o processo, né? E daí uma das questões era entrevistar as autoridades, né? No caso do VI, né? Visão, valor e tal. E o meu chefe, muito bem inteirado, né? Era lá em Porto Alegre, né? Não sei se vocês conhecem onde é o Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Qual é a visão do tribunal? A nossa visão aqui é o Guaíba, olha aqui, é linda. Cara, é total alienado. Total alienado. Mas isso, claro, daí a gente está falando na área pública, né? Mas no privado também tem. Sim. O nosso local lá, né, a visão é Beira-Rio ali, também não é ruim, né? Mas a pessoa respondeu certo. Não estava errado o ponto de vista. Errado não estava, mas, né? Mas não no contexto. Não fechava para aquela situação. Mas isso é um ponto importante, porque eu volta e meia eu falo isso. Assim, se a gente dá uma resposta que ele quer ouvir algo... Será que naquele momento parece que fez bem para ele, né? Mas no momento que ele precisar confiar na gente, será que ele vai confiar na gente? Não, aquele contador é meio, né, faz, a gente pede, ele faz assim, faz o que eu quero. Dá um jeito, ele sempre dá o jeito dele, né? Diz que o bom contador é aquele que o cara pergunta: 2 mais 2 é quanto? Quanto o senhor quiser. Quanto o senhor quiser, né? Lá não dá certo, não, né? Lá a matemática aí, fecha. Lá é 2 e 2 é 4, então ponto final. Lá a matemática fecha. Então, mas esse é um ponto importante. Por isso que eu acho que... eu digo assim, como a gente... Falamos lá no começo, né? Que passa a ser uma espécie de conselheiro, como é que tu vai dar mau conselho? Sim. Exato. Né? Então, se tu quer ser um contador consultor, né, que a gente chama, né, hoje é consultor de negócio, um contador consultor... Tu precisa falar a verdade, tu precisa dizer a realidade, por mais que doa. Né? Isso. E isso tem acontecido, mas isso ao mesmo tempo é o que garante que nós tenhamos clientes de longa data por causa disso, né? Eu cansei de passar a mão no telefone, ligar e dizer: não, tu não vai fazer isso, estás errado, tu vai ter que fazer de outra forma, pá, né? Ele pode rebate ali, fica bravo, no outro dia ele liga: não, vou fazer. Né? Eu acho engraçado que muitos ligam assim, como querendo, pelo amor de Deus, tomara que ele dê a permissão dele, né? Pedindo uma permissão, faz o que quiser, né? Mas isso. Ele quer não, eu disse: olha, eu não concordo, tal, acho isso, está... E acaba não fazendo, mas assim, ele liga aquela doido porque quer a permissão da gente, né? Mas o problema é que você vai ser cobrado se você aceitar. Se der errado, tem outro detalhe. Você vai ser cobrado. Você disse que podia. Tem outro detalhe que também, quantas coisas a gente está falando de duas áreas, o contábil e o jurídico. Quantas coisas aqui valem para as duas? Quando você bota o teu nome... Você está assumindo uma responsabilidade ali, entendeu? Você está botando, não é o contador, não. Você colocou a tua especialidade, o teu nome ali, o teu CRC ali está assinando. Não é a tua idoneidade. Não é qualquer um, entendeu? É um conhecimento específico, técnico que tu está assumindo ali. Então isso cabe, por exemplo, para nós também cabe até processo interno, vamos dizer, se for algo muito grave, claro. Né? Se for algo muito grave, cabe até processo disciplinar. Então tem um peso de responsabilidade. Não é só uma ligação e... o contador disse que dá para fazer, vamos fazer. Bem, tem. O advogado também tem. Mas a gente sabe que esse não é o correto. Nós temos conversado bastante nessa questão de perfil de cliente. E ao longo dos anos aí a gente percebe que o sucesso que a gente tem também... é porque o nosso cliente também vai na mesma vibe, vamos dizer assim. Né? Ele não pega os problemas, joga numa caixa, vai lá para a contabilidade, eles resolvem para mim. Não. Ele nos chama na empresa, estou com um problema aqui, como é que a gente pode resolver? Né? E o cliente, antes, né? E o cliente novo, né? Aquele que nos procura para que a gente possa atendê-lo, o nosso maior desafio é justamente entender isso. Que empresa que nós estamos assumindo e em que condições? Sim. Né, Validade?
Então, Nesse aspecto, o senhor está falando é o seguinte, hoje se o cliente, para nós lá, ele precisa ter no mínimo um software de gestão. Né? Não tem espaço para não ter um software de gestão. Se não tem, a gente oferece, ajuda, mostra alternativas, porque é o primeiro passo. De novo, né? Depois, a gente não recebe hoje mais um documento físico. Há 4 anos, eu acho que é mais 3, 4 anos, já um pouquinho antes da pandemia. Não tem mais arquivo, escritório? Não tem mais arquivo. Não temos mais arquivo, é tudo digital, tudo com integração de dados. Agora vamos fazer começar um trabalho para poder se conectar diretamente ao banco das empresas, para poder pegar informações dos extratos e tal, enfim. Fazer conciliação. Para fazer conciliação. Ou seja, a gente trabalhar integrado com o cliente, né? Nisso surgiu também o serviço de terceirização financeira que nós oferecemos, vendo a dificuldade. Tem cliente que realmente não vai conseguir fazer. Então, a gente começou a oferecer o serviço de terceirização do departamento financeiro, com contas a pagar, contas a receber, conciliação, fluxo de caixa. Eu brinco que tem empresa grande que não tem fluxo de caixa, nós temos para empresas pequenas e médias porte lá que a gente atende, tem fluxo de caixa, tem indicador, tem um BI com dados, com números. A gente tem ferramenta, gente. Então, tem muita ferramenta. E o empresário nisso, ele vai fazer o que ele sabe? Comprar, vender, fazer o seu negócio. Isso. Não precisa ficar atrás da mesa lá organizando. Isso nós fizemos. Com a cara vai trabalhar, mas cuidando da retaguarda. Isso. Né? Nesse aspecto, permite que realmente a gente tem que escolher cliente naquilo que vai adequar, mas é porque não é porque é bom para nós, é bom para ele. Claro, nós não estamos buscando o sucesso dele é o teu sucesso. Então, se ele consegue ter informação, se ele consegue e a gente cobra mais barato? Isso. Não precisa onerar tanto. Exatamente. Menos horas, mas ao mesmo tempo com hora de qualidade. E ele consegue trabalhar com informação. Né? Então, ou seja, não é para nós, é para ele. Quando ele entende isso, a gente vê que, né, digamos, se dá match, né? Sim. A gente consegue atender de maneira legal. Bem, Dirceu, a conversa estendeu tá boa, mas a gente tem tempo para... Não podemos passar a tarde toda aqui, né? Dirceu, você tem um livro aí para indicar? Sim, Ranieri e Vailate, a gente no nosso podcast, a gente tem acostumado a indicar um livro nos nossos finais de episódios aqui, porque a gente acha que ainda a leitura é importante, acha que o conhecimento sempre é útil, né? E hoje a gente gostaria de fazer uma homenagem, né, para o Abílio Diniz, que faleceu essa semana, e que foi um grande empresário brasileiro. Como todo mundo fala dele, né, também, diz assim, ele também não foi perfeito, né? Nós como empresários e seres humanos erramos também, mas tem muito a contribuir, contribuiu muito para o Brasil, né, em termos de empresa, em termos de gestão. Esse livro que a gente está indicando é o segundo livro que ele escreveu, que é Novos Caminhos e Novas Escolhas, e falando justamente do que a gente falou hoje o dia todo. Gestão, liderança, motivação, equilíbrio, longevidade e um item a mais que é a fé. E sem a fé a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a gente gostaria de encerrar esse episódio de hoje com essa indicação em homenagem ao Abílio Diniz. E deixar vocês à vontade para que possam deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, vamos dizer assim. Nossos ouvintes, uma mensagem final rápida. Nós nos sentimos agradecidos aí pela oportunidade, né, de conversar um assunto desse de alta qualidade, né? Então, parabenizo para o André, o Dirceu aí pelo convite, pelo trabalho, pela indicação do livro, porque o Abílio era um excelente profissional, né, que vai fazer falta. E nós ficamos à disposição lá na Roy Contabilidade, né? Caso algum dos nossos ouvintes queira conversar, estender um pouco essa conversa, sim, bate lá e a gente fica à vontade para conversar. Lá não tem problema de horário, né? Não, fica... Depende da nossa... Fechou a agenda, tá valendo. Então, da minha parte, muito obrigado, prazer conhecer vocês, sucesso, né? Espero que numa outra oportunidade a gente fica sempre à disposição. Da mesma forma. Tá bom? Obrigado. Também quero agradecer aí a oportunidade e a experiência de estar aqui com vocês, trocando ideias. Ô, Vailate, só dá licença. E agradecer ao Vailate, né? Que ele te puxou. Eu vou lá e tu vai comigo. Eu disse, meu Deus, eu não vou sozinho. Vailate, obrigado. Mas sócio é para isso também. Sim, então. Tava nas linhas pequenininhas do contrato. Tava lá no... Eu falei, sozinho eu não vou. Não, mas eu trouxe a experiência do Sr. Ranieri aí né, para falar sobre esse assunto. Não tinha o porquê não trazer, né? Queria... Muito bom. E, com certeza, acho que enriqueceu bastante aí a nossa
nosso tempo e agradeço, né, pela oportunidade e eu acho que é uma iniciativa extremamente relevante, né, para a nossa região aqui. Eu acho que temos muito conteúdo realmente que vocês podem trazer aqui e pessoas aqui. Acho que a nossa região é bem rica nisso também. Eu creio que esse podcast aí vai ser um sucesso por conta disso. E conte com a gente quando precisar. A porta do nosso podcast está aberta. A porta do estúdio está aberta. É isso aí, André. Então agradecemos a todos que ouviram o nosso podcast, nosso primeiro episódio da segunda temporada, né, 2024. Hoje recebemos nessa bancada aqui duas, né, presenças aqui fantásticas. O assunto foi ótimo, fluiu, né? Legal. Fluiu. E, Dirceu, então agradecemos mais uma vez. Pedimos que compartilhem, né, nas redes sociais, nos sigam no Instagram, Mentores do Negócio, no nosso canal do YouTube, que também leva o mesmo @Mentores do Negócio. Compartilhe para os amigos e nas redes sociais. E até um próximo episódio.